Você vai me deixar. A voz que veio na mente de Soluço é de Astrid. Não me deixe. Por favor, a voz de seu pai o deixou longe. Ainda não pode morrer, não cumpriu com sua missão. Essa voz Soluço pouco conhecia, mas o fez sentir algo, fazendo abrir os olhos e dando de cara com o nada novamente. Flutuando no meio do mar. Sentar-se sobre seus ossos fez Soluço sentir uma dor tão forte em seu peito. Parecia que ele estava aprendendo a respirar de novo. Abrindo seu traje de voo, viu alguns pontos roxos em suas costelas, acreditando que tem algo quebrado, mas com certeza pode ser consertado. O que aconteceu quando ele apagou? Bom, Banguela ia ser controlado contra o Alfa e bem a boca do animal estava perto de Astrid. Ele joga a mulher que ele ama no mar e disse que a amava, porque realmente penso que ia morrer, mas não, ele estava vivo e sozinho. No meio do nada viu um navio de Draco encalhado com gelo. Deve ser do Alfa. Com uma dificuldade estranha conseguiu ficar de pé. Sua visão estava ficando embaçada e realmente as coisas estavam críticas. Mas Soluço tinha que salvar seu povo. Tinha que garantir que Astrid estava bem e Banguela. A Banguela, quando ele viu antes de sumir no mar, vendo seu amigo desesperado, fez sentir um aperto estranho. Com essa determinação, remou meio desengonçadamente para a beira do barco, subindo com dificuldade. É um barco de caçador. Ele tinha comentado sobre as estruturas, o fazendo parar e pensar no homem que, salvo da ira do pai, e depois o perdeu de vista. Será que o homem está bem? Enquanto descia pelo pequeno buraco, viu numa jaula enorme e verde, bons adolescentes de batatão, gronquels ali rosnando para a forma do Soluço. O que eles faziam com vocês? Soluço o olho para longe das jaulas, vendo alguns cadáveres de dragões sem forma, e aquilo o fez gelar, quase caindo para a jaula. Acho que vou só ver se tem mais alguém aí e depois solto vocês. Soluço os deixou, mancando e debilitando, foi andando e desviando dos ossos que marcaram no fundo de sua mente, o fez voltar ao longe. Cada jaula verde tinha cadáveres de várias formas possíveis, o fazendo quase vomitar, ovos em caixas, fetos pelo chão e ainda mais tinha dragões empalhados pelos corredores. Quando viu que só tinha os adolescentes, Bom Soluço abriu aquela jaula com uma dificuldade triste, guiando os animais para fora. Um dos adolescentes o fez lembra de Batatão. E com um carinho nervoso, Soluço amou os jovens que o aceitaram. Preciso que vocês me ajudem. Murmurou aos pequenos. Preciso voltar para casa. E como aquele dragão não vai mandar em vocês, acredito que podemos nos ajudar, né? Os 4 adolescentes abriram a boca num sorriso gentil. Soluço voltou para dentro do barco puxando os ovos, ele não deixaria ninguém para trás. Voar com o adolescente é muito complicado. Soluço sempre pôs na cabeça que os adolescentes são os dragões mais perigosos, porque, bom, eles não se controlam para nada. Então o plano de salvar todos é bem arriscado, jovens a voar e bem jovens a seguir ordens, criaturas realmente selvagens. Sem conta que um dos poucos mais velhos o deixou levar ovos vermelhos e amarelos, torcia para que os ovos sejam de dragões resistentes, pequenos mal cuidados que venham poder acabar os perdendo. Claro que quando mais perto chegava de Berk, via a destruição que aquele alfa sombrio fez em sua ilha. As rochas úmidas que tinham as casas foram atravessadas pelo gelo azul esverdeado. Tinha um clima de tristeza e choro. Soluço continuou o voo até um dos telhados, vendo seus amigos e família na praça principal, seus cavaleiros protegendo as crianças dos homens do Draco. Vendo agora, viu como todos tinham um rosto sombrio. Procurou enquanto se escondia Astrid ou seu pai. Conseguiu ver nos pés da água o Draco com seu alfa e o homem montando seu amigo. Banguela parecia descompensado pelo peso daquele maldito. Foi naquele momento que viu abaixo de uma das presas, seu pai amarrado e bem ferido no rosto e no corpo sem a roupa de líder, o deixando apavorado, já que para derrubar um homem dessa precisa de força bruta. Olhando para estacas à direita com seu capacete, procurando Astrid, a viu amarrada a correntes como um verdadeiro dragão, tempestade em cima dela, e aquilo o fez tremer de raiva. Mas não podia ser levado para uma situação ruim agora. Descendo da casa, decidiu ajudar seus amigos. Precisava de um bom plano e bem para isso precisa de uma distração, pensando rapidamente quem poderia pedir ajuda agora. Perna de peixe. Olhando de relance, o viu com Ritter ao lado de Dagur e Mala, que, parecendo notar seu observado ao rosto triste, ficou estático e Soluço sorriu de leve, voltando para as sombras. Bom decidiu soltar os gêmeos. Precisava de caos e pânico, e nada melhor que os seguidores de Loki. Quando a noite caiu, Bom Soluço mostrou a quem dependia dele que Banguela não era só um dragão, mas o fez ver que a noite fazia parte do jovem viking. Soluço conseguiu ir com uma agilidade para perto dos gêmeos, que quase o mascararam quando viram na noite, achando que é um fantasma. Pensei que estava morto. Cabeça dura, volto a ele chorando. O soco que veio ao homem fez Soluço voltar ao cabeça quente. Aí. Sussurro de leve. Isso é por nos assusta. Astrid quase desmaia umas 3 vezes. Aquilo o fez ficar um pouco mais preocupado,
mas esse assunto ele cuidaria depois. Mas então o que precisa da gente, chefe? Soluço tudo o que fez foi sorrir. Preciso que vocês causem caos. Soluço sempre sentiu um arrepio quando via aquele brilho sombrio nos olhos dos dois, mas naquele momento tudo o que fez foi se divertir. Preciso de distração. Preciso também que ninguém mais beije as portas de Valhalla. Aquilo fez Soluço volta às sombras com os dois e numa divisão, Bom Soluço seguiu seu plano. Melequento realmente acho que estava vendo um fantasma, mas tudo que Soluço fez foi o abraçar. Mesmo me tocando não acredita que estou vivo? Soluço volto ao primo tristemente. Só acredito vendo. Ele tampa os olhos e Soluço teve vontade de rir da infantilidade. O que noto foi que cada um dos seus não tinha tantos guardas o fazendo sentar ao lado de Melequento com certa desconfiança. Engraçado como você e os gêmeos não estavam tão vigiados. Enquanto falava, explosões eram feitas ao fundo fazendo crianças berrarem e chorarem. Astrid e Dagur sempre deram mais trabalho. Aquilo fez Soluço acabar rindo com o primo. Todo mundo acha que você estava morto. Melequento parecia em alguns conflitos tipo entre ficar alegre pelo primo e com raiva do susto que Soluços deu. Eu também achei. Soluço na verdade não tinha que perder tempo nesse momento para conversa com alguém sendo que tinha vida sobre suas costas, mas com Melequento ele sempre ficou nervoso por querer ser que nem o primo, mas sabendo que depois de tanta coisa, depois de Astrid, Melequento é o seu melhor ouvinte. Acho que cheguei mesmo ver os campos dos vikings, mas algo me fez voltar. Soluço volto para o seu pai e Astrid ainda confusos a tudo que acontecia à sua volta. Ela vai te arrebentar quando colocar as mãos em você. Melequento pondero sobre Astrid. Ele nunca tinha visto aquela mulher chorar e vê-la destruída abalo muita gente e aquilo deixou todos pensativos no que ia acontecer com eles depois de tudo. Mas chega de papo. No que posso te ajudar? Preciso que cause confusão. Soluço precisava libertar Dagur. Precisa libertar algumas pessoas que realmente podiam ir a uma luta de corpo a corpo. Ele precisava chegar no Banguela e separar o Draco daquele dragão e assim poderia salvar aqueles dois. Preciso separar Draco daquele alfa. E com isso Melequento partiu. Soluço volto às sombras chegando perto de Dagur que quando viu abriu a boca como um peixe. O soltar foi tão fácil. Depois que Mala e seus companheiros correram atrás de armas, Perna de Peixe volta ao lançador de ovelhas da corrida de dragões. O que está pensando? Soluço volto ao homem parado na frente da engenhoca que Melequento tinha feito. Pensando em como você chegar no Banguela. Perna de Peixe foi um dos únicos que conteve a emoção quando o viu. Todos que Soluço salva dos homens de Draco o bateram e o socaram mostrando aquele apreço por ele estar vivo e tentar salvar todos. Mas isso não serve para arremessar ovelhas? Ritter não queria que o marido da amiga que acabou de voltar dos mortos ia pegar um caminho de ida para os grandes salões de novo. Sou tão leve quanto uma ovelha. Soluço normalmente pensava nas partes que dava errado. Mas realmente eles não tinham muito tempo, o caos só estava dando certo, porque a noite os cobria, mas logo o manto escuro ia sumir e os deixar num caos sem dragões para o defender. Se você morrer acho que a Astrid nunca vai me perdoar. Ritter realmente parecia apreensiva. Ela só não precisa descobrir essa parte. Com um pequeno aceno, Bom Soluço subiu no lugar. Realmente estou um pouco nervoso, mas não temos tempo para isso, vamos com isso. Perna de Peixe simplesmente aceno de volta e abaixo a alavanca e o som que fez foi o suficiente para Draco ficar vendo o motim que vinha com Perna de Peixe e os demais bersequeiros berrando, Dagur e Mala com seus companheiros, os gêmeos botando em fogo em geral e bem Melequento partiu na direção de seu tio. Draco sentia que tudo isso vinha daquele pentelho. Mas o tiro de plasma o tinha que ter parado, mas não foi isso que aconteceu. Uma nuvem verde começou a cobrir e Astrid ao longe viu Soluço voando em seu traje de voa fazendo levantar mesmo com suas correntes. E no meio da fumaça verde houve uma explosão, fazendo Draco se afastar de Banguela que caiu o chamando e a figura do menino mergulhando atrás de seu amigo fez Astrid e Sotocio ver que aquele subestimado nunca desiste. Ele que foi salvo pelos gêmeos viu a mesma cena, com a lua ao fundo, onde Banguela e Soluço se tornaram uma coisa só, voando para o céu noturno enquanto é claro o povo de Berk berrava e comemorava ao fundo. Soluço abraçou o amigo e já o inclinou para baixo, ele precisava fazer Banguela focar só nele. Nada disso foi sua culpa. Banguela volta os seus olhos ao seu irmão de alma. Eu não culpo você, não era você, por isso acredito que você não deve se culpar amigo. O ronronado que veio o deixou mais calma. Vamos os mandar embora de nosso lar amigo. Com o sorriso do dragão, os dois voaram em volta de Draco e aquele alfa. Soluço acabou pegando um pequeno pedaço de pano de uma das bandeiras ali em volta, amarrando nos olhos de Banguela, tampando seus apêndices de sensores que Banguela tinha. Não se concentre nele, ignorando como Draco berra ao dragão. É só nos dois. Aquilo o fez voltar Draco.
Astrid finalmente se liberta graças cabeça dura e Ritter. Astrid correu para mais perto vendo junto com Soiko o líder dos vikings derrubando Draco do dragão o separando enquanto Banguela caiu ao seu lado no gelo, mas parecia que aquele homem não queria desistir. Então, como um último golpe, um último comando, o Alpha simplesmente bufou seu gelo na direção de Soluço, mas antes disso Banguela o envolveu em seu corpo enquanto o gelo cobriu por inteiro. Astrid simplesmente correu para o pedaço de gele, batendo desesperada. Não, não, não. Dando socos enquanto o silêncio reinava, mas Astrid acabou abrindo os olhos quando sentiu um tremor dentro do gelo, a fazendo-se afastar. O que está acontecendo? Foi naquele momento que uma luz azul cobriu seu rosto. Astrid viu aquele gelo brilhar tão forte que o tremor começara a aumentar. Astrid permaneceu ali ao lado e com uma rachadura. A Fê se afasta um pouco e com o estrondo tudo que fez foi cobrir o rosto ouvindo tudo estralar e explodir gelo caiu sobre ela e braços a pularam para perto fazendo Astrid abrir os olhos desesperada vendo Soluço bem ali na mesma altura de seus olhos. Você tá bem? Soluço tira pedaços de gelo de seu cabelo loiro voltando para Banguela que estava pendurado em algumas lascas em direção ao Alpha. Fique ao meu lado. Com uma mão firme em sua cintura Astrid permaneceu ali dura e firme ao lado de seu companheiro. O que ele está fazendo? Astrid teve forças para a pergunta. Ela realmente só queria que tudo acabasse. Queria ir para o salão e dançar e cantar com todos. Queria dormir em sua cama e ser interrompida quando o Soluço chegava à noite buscando um calor para sua noite fria. Ele está desafiando o Alpha. Banguela rugia cada vez que o grande dragão o encarava e uma coloração azul cobria o corpo negro que vinha com o animal. Banguela soltava bolas de plasma em cada ser que chegava perto demais de Soluço. Suas asas levantaram tão altas como podia e seu corpo parecia de um gato levantando suas costas em formato de C. Foi interessante ver. Conforme Banguela lutava à distância com o grande Alpha, o controle foi se dispersando e os animas perderam a vontade de estar ao lado do grande animal virando para Banguela e o aceitando como novo Alpha. Banguela e Soluço voaram para cima. Astrid nas suas costas o segurando mesmo que Tempestade estivesse ali ao seu lado. Astrid ignora o que acontecia entre Soluço e Draco. Realmente suas mãos ficaram no peito de seu companheiro sentindo a batida do coração forte de Soluço. Quando Astrid ouviu cair ao longe, foi quando seus olhos voltaram ao seu ambiente. Se fosse uma guerra ela com certeza já teria morrido. Uma guerreira nunca deve abaixar a guarda, mas ali Astrid se sentiu uma donzela que queria o amor do seu cavaleiro para ter certeza que o mesmo escapou da morte de novo. Foi quando nota uma grande presa caída ao chão, um dragão recuando e Draco. Bom em nenhum lugar inexistente. Agora tudo acabou. Soluço colocou sua mão sobre a dela. Espero. Astrid sussurrou quando eles pousaram de novo. Soluço vira o orgulho finalmente para Soiko. Mas enquanto tentavam escapar dos braços de todo, Banguela parecia orgulhoso de seu novo título. Como ambos agora são líderes de algo, bom a caminhada para a forja foi para achar uma guerreira que não estava nos salões e notando Tempestade sobre o lugar de Bocão entendeu que quem procurava estava ali. Banguela? O dragão surgiu encarando. Não deixe ninguém chegar perto. O dragão aceitou pulando para longe. Soluço volta para dentro. Vendo a brasa nas forjas quase apagando deixando um clima agradável, foi quando a viu em seu canto especial olhando seus desenhos. Acredito que se queira uma explicação posso comentar sabe? Astrid volta num pulo, mas quando encarou Soluço viu algo que nunca viu na mesma lágrimas em seus olhos. Astrid? Pensei que tinha me deixado para trás. Sussurro já desmoronando e bem Soluço atravessou aquele lugar tão rápido que nem mesmo se deu conta disso até a sentir relevar em seus braços. Não quero passar por isso de novo. Sinceramente nem ele. Prometa. Prometo. Além do mais o que não fez eu atravessar o vazio e encontra com os demais, como contar que a ouviu em seu coração. Bom, ouvi você me chamar e acabei acordando quando ouvi suas lágrimas. Soluço sentiu uma vergonha ao dominar seu rosto vermelho volto à sua mulher que o aperto com força o fazendo sorrir de leve. Porque só disse aquilo quando ia quase morrer. Soluço pondera um pouco do que seria aquilo. Até que lembro do eu te amo. Normalmente eles não tinham muitas palavras, tinham mais ações como a maioria dos vikings. Porque pensei que nunca mais te veria de novo. Foi naquele momento que Soluço foi surpreendido com lábios nos deles e bem, quem via de longe teve um vislumbre do perfil do casal sobre a luz da brasa que diminuiu conforme o vento frio chegava. Mas de agora em diante, você me verá sempre. Astrid realmente não gosto de se sentir destruída e com vazio em seu peito. Bom, para isso acontecer, acho que podemos adiantar alguns planos, o que acha? Soluço realmente queria se casar na primavera, porque o inverno chega a levar algumas vidas e deixou com um gosto amargo. Além do mais, bom, ele tinha alguns problemas em todo o inverno sua saúde sempre foi frágil mas no frio chegava a ser triste. No inverno?
Eles estavam no outono e seria contra os verdadeiros planos. Realmente, depois de beijar a morte e tanta destruição, acredito que devemos ter algo para festejar e quero realmente firmar nossos laços o mais rápido possível. Astrid parecia nas nuvens como na primeira vez que voaram juntos. Só que do nada, enquanto soluço a olhava apaixonado, a mulher simplesmente o soco. Que isso, mulher? Isso é por me matar do coração. Astrid logo o beijo com força e com toda a sua paixão. E isso é que aceita o seu pedido de casamento. Os dois acabaram rindo baixo enquanto soluço beijo a sua testa. Que bom, porque a rejeição ia ser tão horrível. Fazendo drama e Astrid tudo que fez foi rir. Que tal darmos um voo romântico? Com uma mão estendida, Astrid não perdeu tempo para o puxar para fora. Todas as vilas estavam ali testemunhando aquele casamento. Soiko estava tão orgulho que não conteve as lágrimas. Bocão ficou ali ao lado da Goti que fazia o ritual de casamento. Banguela fazia parte dos entalhes que vinham na roupa de soluço enquanto o presente da Astrid foi um colar com estalos com seus acontecimentos mais importantes. Soluço fez cada conta com suas mãos ágeis, fazendo tempestade ao lado de Banguela, o centro onde tinha as duas iniciais do nome de cada um. O vestido de Astrid tinha peles dos animais mais nobres e difíceis de serem pegos que nem ela. Os cabelos soltos com as últimas flores da estação davam um tão belo a uma mini-deusa. Soluço tinha a pele do urso que pertencia ao Soiko, tinha tantos significados em sua roupa. Soluço montou a roupa com os adornos de sua família e posição, mas colocou Banguela em suas homenagens. O presente que ganhou de Astrid foi uma pequena pulseira com os dentes do animal que sempre foi temido por ser o raio da própria morte. Banguela ficou ao lado do seu amigo, naquele momento desejando que algum momento encontraria o seu próprio companheiro. Longe dali. Draco saiu do mar, voltando para Berka ao longe com raiva. Escute, soluço, vou me vingar de tudo que você me fez. Draco volto para frente. Acho que está na hora de encontrar com aqueles dois de novo, talvez chamar o Grim para dar um jeito ao Fúria ou comentar ao Denatron sobre que talvez seus planos estejam quase prontos. Realmente Draco não entendia aquele homem que o entregou ele como um bom caçador de dragões. Tudo o que fiz foi que o homem o devia não estar morto. E disse que quando ele encontrasse um Fúria da Noite notável devia entrar em contato com ele. Até esse incidente Draco dirá que aquele homem cheio de tatuagens e marcas estava louco. Ele dizia que o homem em questão queria ao Sombrio, mas nunca realmente falou a realidade sobre o que acontecia, até que conheceu aquele Fúria da Noite. Será que é isso que ele procurava? Bom, seria realmente bom ver até onde a loucura levaria os homens a atos imaginais. Então decidiu subir naquele pedaço de madeira e mesmo estando na sarjeta nesse momento, ele daria voltar por cima como sempre. Sem aquele alfa estúpido e fraco, usaria a força bruta. Fim.